Né? Mas a minha pergunta que eu coloco para você é o seguinte: para muita gente, aquele conceito de consenso liberal, que de certa forma se estabeleceu no jogo, meio que morreu, e tá falando, gente, vamos voltar pro jogo à moda antiga? Vamos pá, e a galera tá afim. Pergunto para você, Alegami, você acha que a gente vai voltar para essa doideira? Legal. Esse cenário de hoje está relacionado com aquele que eu propunha há quase 2 semanas atrás, as duas disputas dentro do governo. E realmente ficou claro que tem 2 alas ali dentro, uma que pressiona pelo aumento de gastos, que é essa ala desenvolvimentista, que é investir em obra pública e que muito agrada Bolsonaro. O outro lado é a ala do Paulo Guedes, que eu via com outro plano de ir tentar alavancar a economia e assim conseguir estabilizar as contas sem estourar o teto. Eu entendo que hoje o que acontece? O Paulo Guedes, ele entrou nesse jogo e gerou um certo incômodo com o Bolsonaro, no Bolsonaro, porque ele começou a pressionar para que a escolha dos planos dele fosse apoiada pelo Bolsonaro nessa ala, que desse a força para o Paulo Guedes conseguir implementar tanto a reforma como essas novas mudanças. Né? Então, o que o Bolsonaro explicitamente exige do Guedes? Guedes, você sustenta o teto? Ok. Agora faz o seguinte, eu tenho esse programa, você tem que arrumar dinheiro para esse programa. Era a fala do Bananinha ali atrás. Né? Então, o Paulo Guedes se vê pressionado dentro dessa situação. Uma notícia, não sei se você viu hoje, é do Maia, citando que houve ali, acho que um vazamento do Paulo Guedes em relação a esse programa, o que teria irritado demais o Bolsonaro. Para dizer o quê? Paulo Guedes pressiona o presidente a tomar uma posição nesse caso, que é o que eu falava lá atrás. Ele precisa decidir qual dos 2 planos. E aí o que acontece? O Paulo Guedes toma um esporro em praça pública. Então, essa energia que o Bolsonaro colocou é assim, não me pressiona que eu vou te pressionar. E você tem que me entregar, você que responde para mim, não eu respondo para você. E aí, eu acho que é esse o contexto em que o Bolsonaro deu um checkmate. Arruma a solução em 3 dias ou senão você cai fora. Tá? Então, esse é o contexto em que o Paulo Guedes está desesperado, parece aí, para achar o meio termo que o Bolsonaro queria levar para frente e decidir isso mais lá na frente. Mas não teve jeito. Então chegou a essa situação. Paulo Guedes está pressionado para conseguir a solução. De tudo que o Paulo Guedes tentou, as propostas dele é da tentativa de negociação. É na tentativa de, olha, eu aperto aqui, eu ameaço de um lado, tento chegar no meio termo e vou fazendo as mudanças aos poucos. O Bolsonaro não quer mais isso. Ele quer, me dar uma proposta efetiva. Por quê? Tem a ala desenvolvimentista pressionando o Paulo Guedes. Então, cadê a resposta do cara? É a boa, é isso e aquilo. Então, o que acontece? O Paulo Guedes só tem uma última parede aí sustentando a casa dele, que é o apoio que ele tem em relação ao mercado, que é o que você está dizendo. Né? É essa imaginação liberal aí que ainda carrega o Paulo Guedes, que ele ainda pode exercitar um plano liberal para que haja desenvolvimento econômico. Tá? Então, assim, dentre as outras alas que foram sendo destruídas dentro do governo Bolsonaro, o Paulo Guedes é a última daquele para tirar toda a capa da eleição, né, as camadas que ele foi enganando o povo, chega no Paulo Guedes. Só que o Paulo Guedes tem um trunfo a mais, que é o apoio que o Bolsonaro vai precisar mesmo sem Paulo Guedes, que é justamente a estabilização de mercado, a confiança de mercado, que muitas vezes age assim, até muito afetivamente em relação ao presidente, só que tem assim, o mínimo aceitável por eles, que no caso é a permanência do ministro, que cacifa essa política. Caindo isso daí, é muito difícil derrubar essa ponte. Tá? Derrubando essa ponte, ele desloca o governo dele totalmente para um novo plano. É o plano desenvolvimentista a lá Dilma Rousseff de 10 anos, mais ou menos. E aí, ele vai ter a receptividade que a Dilma teve desses atores do mercado financeiro e da classe econômica. E aí vai tomar pedrada. Olha, eu vou falar para você. Eu acho que alguns agentes do mercado financeiro, os grandes bancos e tal, eles vão falar, não. O médio e o pequeno
vai continuar, porque um é ideológico, e dois, eles têm que enganar o pequeno investidor, que é o que os caras fazem, eles vão enganar o pequeno investidor. E setores importantes da economia, incluindo indústria e varejo, vão topar e vão entrar com o Bolsonaro. Aí, a minha segunda, a resposta à sua Eles vão entrar nisso. É assim, você tem vários mecanismos. Um deles é esse apoio da indústria, esses agentes maiores aí na luta. Mas você tem outros, você tem a questão do crédito lá fora, você tem a questão dos bancos, a imposição. É um mecanismo muito complexo que não é dominado por essa elite aí industrial. Mas para responder, é o seguinte, esses caras aí me lembram não, né? Me remetem a uma história que muito agrada a Bolsonaro. É o milagre econômico do militarismo. O milagre econômico do militarismo beneficiou a quem? Esse milagre econômico encheu o bolo, como diria o nosso... fez crescer o bolo de quem? Para quem? Como diria o nosso Delfim Neto. Entende? Então, quer dizer assim, se explodir esses mecanismos de crescimento econômico mais moderno, a gente volta para aquele modelo de investimento de Estado, força do Estado, que beneficiou a indústria, entre aspas. Né? A indústria não, alguns grupos, enriqueceu muita gente, ao mesmo tempo implodiu a nossa economia em 10 anos e gerou a década perdida. Então, assim, a gente está vivendo a década de 70, de novo, mais uma vez por um pensamento muito anacrônico do presidente. Ele não duvido nada que ele acredita que aquelas bases fizeram o país um fenômeno na ordem mundial, PIB 11%. Ele acredita nisso. Eu vou falar um negócio para vocês rapidinho, que é interessante, tá? Porque essa live aqui, a gente ligou no Facebook, eu estava acompanhando os comentários pelo Facebook. E lá no Facebook ainda tem gado, lá, mito, não sei o que, tal. O que eu vejo, tá? Vou falar um ponto que é interessante aqui e vou trazer para vocês, né? Eu estava comentando com o Pedro esses dias, né? Esses dias não, foi anteontem. Que você não consegue cravar, entendi, o Bolsonaro virou tipo um petismo, tá virando um petismo, né? Não é igual, não dá para cravar igual, mas aqui no Centro-Sul, o que restar de Bolsonaro vai se parecer muito, em especial aqui em São Paulo, com uma coisa chamada malufismo. E por que malufismo? Eu sei que o Alan falou, ele vai falar de integralismo. Não, ele fala especificamente malufismo. Não, eu acho que é mais integralismo. Tem umas características psicológicas do malufismo. Eu já fui malufista. Então, meu pai era malufista. Eu fui uma criança malufista. Mas eu empobreci na política. Eu fiz campanha, hein? Subi em Kombi, comi, colegas. Eu também. Eu era malufista quando era criança. Mas que assim, Renan, quando o Renan tinha até meus 10 anos. 13 anos eu era malufista. Aí eu parei, né? Fui desculpar, que eu sou rouba mais pai, é foda tal. Mas eu acreditava. E o malufismo despertava na nossa classe média o mesmo tipo de coisa que o Bolsonaro desperta. É uma identificação com o discurso, que ele vai ficando irracional e você se mantém ali. E até com os setores. O discurso do Maluf era muito bom com os tiozões. Né? O famoso Maluf forte na Vila Maria e forte com os taxistas. Sempre foi um clássico do Maluf. E com esse tiozão o Bolsonaro é forte, se encaixa também. Assim como era forte com a elite, com a ideia que o Maluf trazia progresso, o progressista fazia obra e tal. Né? Ou o discurso punitivista do rota na rua, vamos prender bandido, não tem dó, pra mim tem que matar, bandido não sei o quê. O discurso do Maluf hoje, para essas classes médias aqui em São Paulo, que fazem sustentação política pro projeto de poder do Bolsonaro, o discurso do Maluf é igual ao discurso que eles usam para defender o Bolsonaro. E quando eu me toquei, porque assim, eu tive esse insight conversando com um amigo nosso, que foi doador do MBL, trabalha no mercado financeiro, e os argumentos dele, ele quase cravou um rouba mais faz ali no meio, mas tirando o rouba mais faz, ele também começou a justificar que às vezes você precisa, às vezes a gente tem que adotar uma linha diferente mesmo, a gente também não pode ficar preso. A questão é a seguinte, o Bolsonaro fala o que eu sinto, e isso é importante. Quando eu olhei, eu falei, isso é um argumento malufista, argumento clássico do Paulo Maluf, e a gente lembra que o Paulo Maluf em São Paulo, ele se sustentava muito no antipetismo, contra o PT, Paulo Maluf, pode confiar em mim, contra os... E o Paulo Maluf, ele sustentou o enfrentamento ao PT na eleição contra ele em 88, na eleição em 90 para governador, ambas ele perdeu, em 92 contra o Suplicy para prefeito,
Em 96, botando Pita contra a Erundina para prefeito. Aí ele perdeu para governador querendo ir com a Marta para o segundo turno, a dona Marta do Patá, foi com o Covas e perdeu. E depois, em 2000, ele perdeu para a Marta para prefeito. Então, o tom do antipetismo em São Paulo, durante mais de uma década, foi o tom malufista. E era um tom do tipo, vale qualquer coisa contra o PT, e esse cara queria algumas coisas que se identificam conosco. Só. Então, eu tô vendo pra cá, a gente ainda vai ter... Não fala isso, Renan. Eu amo você. Mas você não acha... Assim, o Maluf é um fofo. O Maluf é um gênio político. O Maluf é muito inteligente. Mas não vamos falar do personagem, vamos falar do sentimento da galera. O que eu acho que vai acontecer aqui, a gente vai ter um rescaldo de malufismo apoiando o Bolsonaro aqui no Centro-Sul, que é o que pode, se isso se manter até 2022, reeleger o Bolsonaro, porque ele vai pegar voto no Nordeste e um malufismo no Sul-Sudeste, mas eu acho que isso vai passar rápido. Eu acho que isso não se sustenta. Vamos lembrar que o discurso do malufismo, ele mingua e ele cai todo o eleitorado no PSDB. E aí dali a gente tem a hegemonia do PSDB na prefeitura e no estado de São Paulo com certa tranquilidade de 2000 em diante. Vou agora jogar para o Pavinato. O que você acha dessa lei? Pois não, querido. Obrigado, Labauri. Porque a dúvida que eu tenho é o seguinte, todo o projeto do Bolsonaro vai passar em esfolar e fazer a derrama com a galera do Centro-Sul para sustentar um projeto político de investimento maciço no Nordeste, não só a Casa Brasileira, vai ter o PAC bolsonarista também muito centrado no Nordeste, e vai ter essa bolsa aí. Ou seja, é um grande programa de transferência de renda, sendo honesto, da maior parte que trabalha e produz, de forma formal, inclusive formalizada, que paga imposto de renda, para setores bastante improdutivos da sociedade. É uma péssima alocação de recursos. E, cara, vai ter gente aqui nesse Centro-Sul achando isso bonito. Então, como você vê isso aí, Pavio? Bom, eu só queria fazer, antes desta resposta, agradecer ao Alain Gami por ter trazido ao debate aqui a frase de Lionel Trilling, Imaginação Liberal. É um ótimo livro, aliás, que é o que resta no Brasil. É o que resta. Aquele livro cinza. É o livro da capinha cinza. Para quem é leitor ávido como Bananinha, é o livro da capinha cinza do Lionel Trilling, Imaginação Liberal. A resposta é essa. A resposta é que hoje a gente vive uma imaginação liberal. Bolsonaro, qual é o projeto do Bolsonaro? Né? Eu falei aqui no começo do programa a frase do ministro das Relações Exteriores, Napoleão Bonaparte: traição é uma questão de data. Na data de hoje, o projeto do Bolsonaro é uma traição ao projeto da data de ontem. E assim vai esse governo, de traições em traições, de autossabotagens em autossabotagem. Então a gente não sabe qual é o projeto dele. A gente sabe. Ele não tem um projeto de governo, ele não tem um projeto de país, ele não tem um projeto ideológico, ele tem um projeto pessoal. E isso a gente já salientou aqui no primeiro semestre de 2019, nos primeiros meses do governo Jair Bolsonaro. O governo Bolsonaro é um projeto pessoal de poder. E eu até dizia, é menos democrático que o petismo. Porque o petismo tinha um projeto de poder partidário. E qualquer um entra no partido. Eu posso me filiar ao PT, então eu posso entrar na dança. É mais democrático. Agora, um projeto de poder familiar, eu não posso nascer na família Bolsonaro. Só se eu me casasse com um Carluxo, Deus me livre, bato na madeira. Mas assim, você não entra numa família. E o projeto dele é um projeto familiar. É muito pior que o projeto... É como se fosse um kirchnerismo. Só que, claro, com menos habilidade política do que o Kirchner tinha. Nestor tinha... O Pavinato travou aqui pra mim. Tá funcionando pra você? Tá normal. A sua que tava antes estava um pouquinho ruim. Eita, vou sair e vou voltar. Tá ruim. Tá, eu vou entretendo aqui a audiência enquanto isso. Tem. Gostei. É como se fosse um projeto de família, é um kirchnerismo. O Nestor, ele pensou num projeto para que a família dele fosse dona
da Argentina, para que a família dele se mantivesse no poder e para que os crimes da família Kirchner, que são muitos, ficassem impunes pelo resto da existência deles. E foi isso que o Bolsonaro se transformou logo nos primeiros meses de governo. E por quê? Porque o filho dele deixou um rabo solto, deixou um fio desencapado, e a justiça e o COAF, que ele entregou à pessoa mais justiceira deste país, que é o Sérgio Moro. Note, disse justiceiro e não justo, mas justiceiro, e justicialismo é uma forma de justiça primitiva, mas é uma forma de justiça. A COAF estava na mão de Sérgio Moro, o justiceiro do Brasil, e a COAF apareceu na rabeira do Flávio. Aí todo o verniz do bolsonarismo se desfez. Acabou aquela história de o último dos honestos. Eu sou o único que não foi corrompido no Petrolão. Eu sou um homem justo. Eu sou um homem que nunca roubou. Aí começou, tudo veio à tona, todo o verniz se desfez e ficou escancarado. Então esse é o projeto do Bolsonaro desde o ano passado que a gente vive dizendo aqui. É um projeto de poder familiar. Ponto. Projeto de governo, projeto de Brasil. Não tem. Projeto de Brasil é qualquer coisa que sirva para a manutenção da família Bolsonaro no poder, para que eles possam continuar mamando das tetas gordas e fartas do Estado, e para que ele continue estando no poder, cada dia mais longe de uma condenação judicial, ou das grades, ou seja lá qual penalidade for. Então Bolsonaro ele se mostrou tudo aquilo que ele prometia combater. No Brasil, ele é hoje o socialismo do Boulos, ele é o que o Lula fez para se reeleger, ele é o pior da Dilma Rousseff no segundo mandato, e agora ele também, eu posso dizer que ele é aquilo que ele combatia na América Latina, que era o kirchnerismo, porque ele quer fazer a mesma coisa com a família Bolsonaro, no poder, com dinheiro e afastando a condenação dos muitos crimes cometidos ao longo da história da família. Então, esse é o projeto do Bolsonaro para o Brasil. O projeto é manutenção da família do poder e proteção da... É um projeto mafioso. E o que o Brasil pode esperar disso? Nada. O que o Brasil que trabalha pode esperar disso? Muita coisa ruim. Porque é o Brasil que trabalha, é o Brasil que empreende, é o Brasil que não sonega impostos, é o Brasil que cria emprego, que vai acabar financiando regiões que se acostumam e se encostam no barranco que é o governo de Jair Bolsonaro. Nós vamos continuar na década perdida que nós tivemos com Lula e Dilma. Estamos entrando, já entramos, aliás, em mais uma década perdida. Pessoal, vamos para os pimbas? Tem bastante pergunta aqui, só que eu não posso ler. Quem fará a leitura dos pimbas? Pavinato. Olá. Faça a leitura dos pimbas. Areia, que o meu fone de ouvido acabou a bateria. Vamos lá. Emanuel Bandeira mandou R$3 e disse: derrota com criação do TRF-6. De fato, é uma derrota mesmo. E vem daquele ministro, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, que tem votado a favor, sabemos de quem. O Átila Pimentel doou R$5. Por que não cortamos os salários exorbitantes do funcionalismo público?
Taninha Moreira doou 14 dólares australianos e 99 centavos. Consegui trazer mais um soldado, o meu irmão Fabiano, que vai fazer o curso e, inclusive, ganhei o livro autografado na live de hoje à tarde e mandei o endereço no seu direct no Insta, Renan. Beijão. Beijão, Taninha, já tá comigo. Já. Eu vou mandar amanhã, despacho o livro. Hoje, lembrando que hoje tem outro, hein? Mas ninguém mandou pimba acima de 100 reais pra levar. Ed Luna mandou 5 reais e disse: imprimir dinheiro não é impopular. O caminho será esse, infelizmente. Forte abraço a todos. Inclusive, o STF pediu esclarecimentos das notas de 200 reais. Né? Vitor Granja mandou 18,90. Tem erros no vídeo do Arthur. Com a aposentadoria não são proventos integrais, mais proporcionais. Uma coisa é foro, outra se pode prisão preventiva. Eu não vi o vídeo, não sei dizer. Kildari Costa mandou 10ão. Pimbinha para bancar a campanha Pavinato Presidente 2022. Eu voto com prazer. Mas esse dinheiro vai para o MBL. Não. Quem será o primeiro damo? Arthur Todorov mandou 8 reais. Fim da desgraça no automobilismo brasileiro. Felipe Drugovic na Fórmula 1? Ele tá fazendo muitas pole, mas ele não tá tão efetivo em ganhar, não. Eu não acho que ele vai levar a F2. Decado Farias mandou 10 reais. Pimba para dizer que o MBL é minha última esperança nesse país. Precisamos de mais pessoas como Kim, Holliday e Arthur no poder. São o exemplo de que se pode fazer o certo. Pavinato sabe muito. Abraço. Aquele abraço. Posso falar? É o seguinte. Olhando, a gente tem uma janela, que eu sempre falei, haverá uma janela ali depois das eleições, que vai depois do resultado das eleições municipais, até mais ou menos o meio do ano que vem para tirar o Bolsonaro. Tá? Haverá essa janela. Não sendo cumprida a janela, não restará nada a todos nós, tá? Além de formar uma nova massa de pessoas e líderes. E o principal papel do MBL vai ser formar essas pessoas. Porque é o seguinte, o pouco que há de qualidade e insanidade de agentes públicos no Brasil saiu daqui. Eu vejo o que está sendo feito no Partido Novo, vejo a bancada feita no Partido Novo, é uma vergonha aquilo. Aquilo é um ajuntamento de covardes, salvo poucas e valorosas exceções. Mas é um ajuntamento de covardes e oportunistas. Eu vejo a chapa do Partido Novo em diversos municípios aqui, oportunistas. Tem menina indo tirar foto com o Bolsonaro para pegar voto. Uma vergonha. Aí, vota 30, o Novo é bom. Bom pra quê? Pra ser linha auxiliar do Bolsonaro? Bom pra quê? O nego vai lá e vota 30 lá pra botar linha auxiliar do cara que tenta dar golpe de Estado. Né? O MBL é o pouco que resta. Virou o seguinte, o MBL é a reserva moral para formar líder. E é o seguinte, se eu tenho uma energia, eu vou querer gastar para formar essas pessoas. A Academia MBL vai ter que ser uma usina para a gente formar boas lideranças, porque o que o Kim está fazendo lá no Parlamento Federal, e o Holliday aqui na Câmara dos Vereadores, é tão fora de sintonia com o que acontece no Brasil, é tão... que não é inimaginável. Eu estive com o Kim está prestes a passar uma lei que nunca passou há mais de 16 anos, que nunca conseguiu consenso, que é o licenciamento ambiental, que é uma burocracia bizarra. O Kim conseguiu colocar ambientalistas e ruralistas na mesa e chegar a uma solução. Um moleque de 24 anos, tá? Ele chegou numa solução que vai ser botado para votar e que vai impactar positivamente até no governo Bolsonaro. O Kim que é perseguido pelo governo Bolsonaro, claro. Né? Isso não tem gente capaz de fazer isso na nova política, tá? Outros Kings têm que surgir, assim como outros Fernandos Hollidays têm que surgir, tá? Muitos deles, pelo que eu percebi, ouvi falar que muitos deles, que nesse perfil, assim, concorrerão nessas eleições municipais esse ano. Parece que muitos são pré-candidatos nisso. Só que, assim, vai ser o MBL e meio que vai ficar só o MBL formando isso mesmo. Amigos nossos vão pro salvacionismo, esperando que da Lava Jato brote alguma coisa que não vai brotar. Porque você não vai salvar a política ou melhorar a política, salvar a política é um termo ruim, negando ela, achando que prender pessoas resolve o problema político do Brasil. A gente precisa de um exército de Kings Kataguiris urgentemente, não precisa 100. Se você tivesse
30 aqui na Câmara dos Deputados, boa parte dos problemas que nós temos políticos no Brasil estavam resolvidos. Não estou brincando muito, porque é pouca gente que toca, de fato, aquele parlamento. Isso nas câmaras municipais, nós temos que formar. Eu quero pegar o conhecimento que a gente tem, que se algo deu certo na gente foi formar bons líderes, gente que não mente, que não trai os ideais de vocês. E formar. A gente precisa formar uma turma. É isso que eu quero dizer. Vamos continuar. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e o Edias mandou R$10 e disse, esse papo de esquerda e direita já deu, temos que explicar o que é populismo e colocar esses patrimonialistas e expansionistas do mesmo saco. Faz sentido. Rafael Barlatti mandou dezão e disse, tem que parar com essa conversa que o Paulo Guedes está manchando a própria história e o currículo. Que história esse cara tem? Nunca escreveu nada sobre macroeconomia, nada. Se jogar no Google, Rafael Barlatti mandou mais R$10 e disse, não acha um artigo, uma tese de algo da realidade da nossa macroeconomia? Se ganhar dinheiro no mercado financeiro fosse quesito para algo, melhor ter chamado o José Safra ou o Trabuco da vida. Daniel Henrique Prestes mandou R$10 e não disse nada. Obrigado, Daniel. Rafael Barlatti mandou mais dezão e continua falando que o Guedes não foi homem até hoje. Dar uma entrevista para a sociedade. Só vai babar ovo do pessoal do BTG Pactual, live da XP e para um bando de especulador que está ganhando rios de dinheiro nessa pandemia. Cristina Vale mandou R$18,90 e não disse nada, e Renan quer falar do Barlatti. Vou falar do Paulo Guedes, tá? No dia que houve aquela operação lá contra o MBL e tal, estranhamente vazou uma conversa minha com o Paulo Guedes, vazada pelo Paulo Guedes, na imprensa, foi com... Esqueci o nome, foi um jornalista. Do Poder 360, não foi o... Não, ou foi Fernando. Ele, foi aquele... Eu não sei se foi no Fernando Rodrigues, acho que foi no cara que vazou o negócio do Joesley, né? Joesley é muito amigo do governo, hein? Não, o Fernando Rodrigues não é esse. Lauro. O Lauro, foi no Lauro. E ele vazou que eu disse que iria acabar com esse governo. Muito interessante o Paulo Guedes vazar no dia que acontece isso, sabendo... Enfim, de detalhes que eu já sei, né? Paulo Guedes, quem te conhece, né? Vamos lá, prosseguindo aí. Daniel Henrique Prestes, mandou R$5 e disse R$10 para obter 25 trilhões em venda de imóveis e estatais. Eu acredito. Mas você mandou 5, hein? O grande Johnny mandou... Só um comentário. Paramos para comentários de Alan Regami. Coisa simples. Hoje eu estou rezando para a privatização não andar. Porque, assim, o que for arrecadado agora, ele não está indo para você ter uma regularização fiscal. Está indo para redistribuir. É a coisa mais assim, é pregar uma política liberal para você praticar uma política distributiva. Entende? Que agora, quer dizer, toda privatização é boa, ok, mas se for para privatizar e destinar dinheiro para agenda eleitoral e ainda assim fazer política de distribuição, amigão, é melhor não vender. Para ser sincero, é pior. E apita o juiz e retoma a partida. Bolsonaro lá, brilha a esperança. Bolsonaro lá, mais que uma criança. O grande Johnny mandou R$2 e disse: Pavinato é foda, que explicação sobre democracia. Obrigado, querido. Felipe Fredel mandou €5,49. Nota 10, Pavinato. Cadê o Ricardo? Tá no banheiro? Alguém pode explicar? Eu não sei, depois eu ligo para saber se está tudo bem. Gustavo Belotti mandou R$5 e disse: enquanto o Novo e o MBL não se integrarem na luta, fica mais difícil. Se Moro entrar para o Novo, pode trazer parlamentares enough para pautas liberais. Um dia sem ódio é um dia em vão, doou 5 e disse: anarcobobismo é fascismo descentralizado. E Rafael Barlatti volta a campo para fazer a mesma cobrança que ele faz para o Renan, todo o MBL News à noite. Renan, tá insuportável os grupos abertos do Paraná.
Vou dar uma chance até o fim de semana, mas tá horrível o número de gado. Tem membro detonando a liderança do MBL, estando no grupo do MBL. Para ver o nível. Vamos lá. Eu não vou perder. O Russo, você tá aqui? Chega aí, você tá aqui, você vai vir aqui, né? Rapidinho. E chama o Russo para a partida! Russo, fala lá com o Carratu, entra nos grupos abertos do Paraná, por favor, do MBL lá. Tem gado pra caramba, faz uma limpa e eu quero saber quem é o coordenador que tá tocando isso, que vai perder o comando disso aí. Já estão reclamando vários dias. Tem cara divulgando o Brasil Paralelo lá. Estamos tendo problema no estádio, na Arena da República de Curitiba. E voltamos para a partida com Denis Valeretum, que mandou R$5 e perguntou: qual a chance de Bolsonaro disputar a tapa com Lula os eleitores de 2021? Eu acho que nenhuma. Estou respondendo. Tiago Cardoso mandou mais R$2. Pimbinha para comprar álcool em gel. Ele mandou R$20. Obrigado, Tiago Cardoso. Marcos Vinícius mandou R$10 por um dos discursos mais fortes, coerentes e até mesmo reconfortantes que já ouvi. Pave nota 10. Por favor, recortem e postem no canal Força a Todos Nós e muita kkkkkkkkkk. Obrigado. Anderley Pastrello aparece no campo e manda R$10. Nivelar a sociedade pelas opções pessoais de sexualidade ou política é capar a nação de mentes brilhantes e inovadoras necessárias para a sobrevivência da própria. De acordo em gênero, número e grau, Anderley Pastrello, que me lembra o pastrame do Zedeli. Pavi, só lembrando aqui, né, o comentário, ele está se referindo ao que o Alan leu ali, né, da sociedade libertária, né? Lembrando que algumas das sociedades mais militarizadas, que tinham, vamos dizer, capacidade de sobreviver, em tese, vou colocar aqui, a sociedade mais gay, a cidade-estado mais gay da Grécia Antiga, disparado, era Esparta. E se tem uma das poucas coisas que salvaram o Ocidente, né, de ter sido colonizado, inclusive tomado e colonizado pela maior potência do Oriente à época, que era a Pérsia, foram os pederastas espartanos, besuntados em óleo, que seguraram eles lá nas Termópilas. Esqueci, o Estreito de... Esqueci o nome do Estreito de Dardanel. Não, Dardanelos não. Não é bonito falar Dardanelos, né? Mas foi um bando de pavinato, né? Com oplitas pavinatianos lá, se digladiando com os persas e seguraram a unha. Ai, quebrou minha unha! E por aí. Não, e vamos lembrar também que o lugar assim, mais próspero do mundo é onde? Qual é o estado do mundo? O estado da Califórnia, nos Estados Unidos, né? Que é uma região ali muito bem lotada, né? De mentes homossexuais. E vamos lembrar que a Segunda Guerra foi vencida pela mente do nosso Alan Turing, que decifrou os códigos nazistas. Ainda há controvérsias que o Japão que não deixaram declarar o Japão como vencedor da guerra. Mas isso aí, Alan Origami. Uma mentira, que a história aí foi mal contada. Alan Origami aí dando sua opinião revisionista da história. JVK4M4X1MVS mandou R$2 com um nick desse para dizer: te amo, MBL. Cadê o Lúcio Big, Renan? Nunca vi. Nunca vi nem ouvi. Eu só ouço falar. E Vasquez Filho manda R$10. Boa noite a todos. O Bolsonaro não deu um tiro no pé no discurso de hoje, dizendo que não pode tirar dos pobres para sustentar os paupérrimos? Aliás, é parte responsável pelo aumento na popularidade? Eu não ouvi esse discurso. Alguém ouviu? Eu ouvi. Não, basicamente ele foi precisando de um logo para chamada no Paulo Guedes. Vá para o criador de logo do Wix. O desvio aí do benefício, do abono, para custear o Renda Brasil. Só que é aquele discurso demagógico, né? Olha, primeiro que assim, é muito estranho falar, vou tirar dos pobres para dar para os mais pobres. Então, do rico pode tirar e para dar para o pobre, qual é que é, entendeu? Não tem uma sustentação, mesmo para jogar para a torcida. Mas o recado ali era direcionado para o Guedes, assim, arruma uma solução melhor, porque ele está queimando meu filme. Basicamente, era a mensagem do... E pega bem na
No caso, na militância dele que, no confronto com o lulismo, consegue ali debater. Olha, tá vendo meu presidente? Se preocupa mais com os pobres do que o seu Lula, que roubou tela porque eu havia. Alan, você está com sede? Se estiver, vodka ou água de coco, pra mim tanto faz. Quem manda mensagem agora é Naldo Santos com R$10. Parabéns! Começo a observar que personalidades da centro-esquerda estão elogiando a direita democrata e falando em alternativa ao lulismo na esquerda, em espelho ao movimento iniciado pelo MBL. Vou falar um negócio, não tem nada disso, tá? A centro-esquerda, ela vai buscar vingança, esse papo com a centro-esquerda que é diálogo, eu sempre converso, ele mexe, faço lives e tal, eu gosto só de ver, eu não vou discutir, não vou brigar com ninguém e tal, mas eu gosto de ouvir, entender. Eles não querem... Ninguém ali quer fazer autocrítica de nada, tá? Eles só querem vingança, só isso, é isso. Eles não querem diálogo, eles querem diabolo, que do latim é separação, diabolos. João Lucas Figueiredo mandou 5. Noite. Por favor, Renan, na sua ida a Brasília, você descobriu alguma novidade dos bastidores e que você pode falar? Que história é essa, Renan? Ué, eu tenho muitos bastidores ali que eu posso falar. O que eu posso falar para vocês é o seguinte, que ninguém nos setores produtivos hoje que importam, que tem representação política em Brasília, acredita mais no Paulo Guedes. Isso é bem impressionante, né? Porque havia ainda um pouquinho de crença, mas já estavam queimados aí antes da pandemia. Agora que eu fui encontrar pessoalmente e ver, piada total, assim, piada. 2, estão levando muito a sério o Roberto Campos e o próprio Rogério Marinho. 3, Pro Brasil vem. Tem Pro Brasil com apoio, tá? E isso é fato. Acho que os agentes de mercado vão reagir de uma maneira muito, muito interessante quando isso pintar. Essa galera aí não é escafiana, não? Não, porque essa galera é escaficaniana. Escaficaniana, perdão. Escaficaniana. A Fiesp é uma piada tão grande que eles não têm nem representação política em Brasília. E, na verdade, na pandemia, tanto a CNI quanto a Confederação do Comércio, esqueci o nome dela, FEComércio, as confederações de comércio, desaparecidos. É um cara aqui e outro ali. A CNI foi trocada pela CNN. Pode ser. Draxis32 mandou R$10. Boa noite, Draxis. Eu sei que vocês já estão resolvendo, mas só para manter a tradição. Ricardo Ribeiro S., Larissa Gomes e Tony Fernandes foram injustiçados. Será que o processo deles vai para o TRF6? Quem sabe? Lauro Jardim... Depois, não sei por... Lauro Jardim, o Vitor mandou aqui o nome do Lauro Jardim. Frice Somoro mandou 5 pela visão de longo prazo do Egami. Sacrifícios presentes são indispensáveis para haver chances de um futuro para o Brasil. É isso aí, Frice Somoro. Rafael Barlatti, sim, é ele mesmo, mandou R$2. Este novo professor Ricardo veio do Monte Fuji. Sim, ele veio fugido de lá. Rafael Barlatti mandou mais R$2. Mais Pavinatos, menos Carluxos. Obrigado. Leandro Valdivogel, meu querido amigo, mandou R$10,90 para contribuir. Obrigado, meu querido. Rafael Barlatti mandou mais R$2. Alan já pode fazer um curta-metragem no Brasil paralelo. Deus me livre e guarde. Eric Moura Delfino doou 5 e falou: verdade, Renan. Por mais cordial que seja o Guga, por exemplo, não assume os erros da esquerda quando conversa com você. Nada de autocrítica. Eu gosto do Guga, eu acho o Guga um cara legal, mas claramente, por exemplo, quando eu estava lá no programa, 2 coisas. O professor João César, ele só fala da tese ali dele, ele não ouve muito, assim, só quer falar do negócio dele do Orville. Tinha que ouvir mais os outros também, porque a tese do Orville não explica tudo. Está longe de explicar tudo, o próprio Olavo. É uma coisa bacana, tal, traz um elemento aqui, mas me parece que está muito focado em encaixar dentro de uma caixa ali, o raciocínio, que eu acho que isso mais limita do que amplia a discussão. E o Guga, que é muito legal, queria muito que, tipo, o MBL que mudou.
Calma aí, velho. Calma. O Arthur, toda vez que ia fazer entrevista em manifestação, ele toma uma porrada. A imprensa mentiu sobre a gente. Casos e mais casos gigantescos, não só sobre nós. Tá? Quantas vezes eu declarei o fim do impeachment? Falaram que eu com 14 anos tinha gerado dívidas no emprego. E essas fake news, inclusive, estão aí no ar. Nada é combatido. Então, não fazem autocrítica. Não sei se é uma coisa maquiavélica ou não. Prefiro que não seja. Eu vou estar de boa, não vou ficar discutindo isso aí, não. Mas acho que a temporada de abrir pontes, se mostrar disposto a ver, ela está terminando. E eu não estou vendo as pessoas amadurecerem algo que não seja nada a gente apontar pro amiguinho e falar que a culpa é sua. Não vai dar certo isso. Não vai dar. Jefferson. Alan Egami, com a palavra. Não, coisa rápida. Eu assisti o vídeo. O que eu percebi ali é a falta de tato para ser anfitrião. Eu só achei isso. Realmente, ali, assim, as perguntas ficaram insistentemente batendo numa visão que ele tem do repertório limitado intelectual que ele tem. Então ele não percebeu que estava insistentemente querendo taxar o MBL de culpado. Foi basicamente essa impressão que passou, sendo que ali tinha uma discussão muito maior a ser discutida, né, como tese. Até o professor também, João, que eu admiro demais, ele não conseguiu alcançar essa proposta ou traduzir isso para demonstrar ali que tinha dois lados discutindo uma questão importante que é mais do que democratização, né, que uma esquerda gosta de olhar por esse viés. Na verdade, são consensos, né? E o que a esquerda não está disposta a fazer é consenso e concordar o mínimo necessário para a gente desenvolver uma política que já não existe mais. Jefferson Teixeira Nazário, se for parente de Ronaldo Nazário, mandou um pimba pequeno porque mandou R$5 e disse: será que bater no presidente à beira de uma eleição para a prefeitura de São Paulo não vai atrapalhar o Mother I Spoke? Não sei, mas não tô vendo ele bater. Eu acho que o Arthur, de fato, se ele pretende ser candidato a prefeito, ele é pré-candidato a prefeito, eu acho que ele tem que agora, tanto com os governadores quanto o presidente, ele moderar, porque ele pretende representar uma parcela dessa população e dialogar com eles, né? Mas ele tá fazendo isso. Isso é inegável. Ele tá fazendo. Agora o MBL é outra coisa, né? Exato, meus queridos. Em Brasília, 20h47. Repita, 20h47. Olha só, falar aqui para vocês, ô Pavinato. Por enquanto, ninguém levou o livro. Tá? Hashtag chateado, tá? E nem batemos a nossa meta de pimbas aqui. Nem batemos. Tive mais pimbas filho, tá difícil no início da aqui. tarde do que no início da noite. O pessoal não dá valor ao nosso trabalho. Nada. Não dá valor. Aí recebo aqui, ó, a Janaína mandou R$1,90. Obrigado por R$1,90, mas eu precisava de. E o André Vastovski Aires mandou mais R$2. Tragam o N para fazer uma live sobre geopolítica. Estamos fazendo aqui lives com álcool gel, mas sem geopolítica. Nossa, que piada tosca. Rafael Barlatti mandou mais 5 conto. Renan, você acha que ainda neste semestre veremos o Carluxo entrar na vara do Alexandre de Moraes? O duplo sentido é apenas um detalhe, não foi um duplo sentido, foi uma piada maldosa, porque Alexandre de Moraes não trabalha na vara. Janaína Daô mandou R$1,90, como disse Renan, e também Guilherme Alchapar mandou 5 conto para que disse: quem ganha, Trump ou Biden? Ou Biden? É Biden ou Biden que se fala, Alan Egami? Biden. Eu não com tanta convicção quanto antes da pandemia, mas eu ainda acredito no Trump com alguma margem maior do que a da Hillary. E eu acredito na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. Em Brasília, 20h50. Repita. Acho que tem um pimba do Jefferson que ele deu na sequência, acho que não chegou a ler, o de R$5 aí. Claro que eu li. Disse, fim do Bolsa chegou agora. Do fundo do poço. As duas coisas. Janaína Nadal mandou R$1,90, não disse nada, e é isso, assim. Já foi tudo lido. Pois é, sabe o que a gente tinha que fazer? Os nossos pimbeiros aqui tinham que
pegar o auxílio emergencial e gastar em pimba aqui, tá? Ó uma dica só. Onde queres revólver, sou coqueiro, e onde queres dinheiro, sou paixão. Vou começar a recitar igual a Maria Bethânia. Agora, fala um negócio, só para terminar aqui. Ô, Alan e Gami, já dá para chamar os movimentos Black Lives Matter nos Estados Unidos de fascista? Já dá sim, porque já está empregando métodos e meios aí de violência, coação e eliminação do adversário, né? Assim, o fascismo naquele conceito um pouquinho maior, né? Um pouquinho mais amplo do que o modelo fascista italiano, mas com uma mentalidade autoritária, voltada aí para guerra, para disputa, para eliminação, sem dúvida, assim, você vê a violência como um método de ação política, né, para revolucionar realmente o sistema, de coagir, e aquele que não se adaptar realmente vai ser extirpado, né, da sua frente, mas é difícil que isso consiga se alastrar pela sociedade americana a um ponto de se introduzir dentro da política ou de uma forma que possa realmente trazer algum prejuízo e perigo para aqueles cidadãos. Eu tenho, inclusive, uma colega de infância que estava nessa cidade que está tendo os protestos. Ela tem 2 filhos com um americano lá, inclusive o marido é negro. Eles estão saindo de lá porque é realmente método terrorista, tá? Aqueles incêndios, o rapaz que foi preso, você não sabe a circunstância, medo realmente de você não ter mais a segurança a seu favor, porque a polícia que vai prestar essa segurança realmente não é capaz de dar essa confiança para eles ficarem na cidade naquele momento. Realmente é triste pela mensagem que eles estão passando, né? Mas é bom para que a sociedade aprenda e não queira reproduzir isso, principalmente em solo brasileiro, porque as consequências aqui seriam bem diferentes. Não existe ódio do bem. Ódio é sempre essencialmente ódio. Ontem vocês estavam falando disso, eu lembrei, né? Tem o filme Die Welle, né? Acho que em alemão fala assim, A Onda, de 2008. Die Welle, né? Basicamente, aliás, é um filme baseado em fatos reais, em que um professor faz um experimento dentro da sala de aula de uma sociedade autoritária, e eles começam a empregar aquelas ideias. E só que aquilo foge ao controle do professor, que tem uma tolerância em relação àquilo, ao ponto de chegar à prática realmente da ação, né, violenta, como está acontecendo nos Estados Unidos, exatamente o sinal. Então, quem não fizer o sinal está fora do jogo e vai ser realmente alvo aí de agressões e o que vale. Só não creio que essa molecada aí, Snowflakes, seja capaz de levar isso mais à frente quando tiver. Nós tivemos. Os caras estão armados. Teve uma cena. Eu não acho. Nós tivemos aqui, olha. Eu acho que eles estão pegando tudo ali. Mas como disse o Ricardo. Nós tivemos aqui mais contribuições, viu? Só para dizer aqui, nós tivemos mais 3 contribuições. Na verdade, 4. Jefferson Nazário, mais R$5. Rafael Barlatti, mais R$5. Alcides Fernandes, mais R$5. E Guilherme Martelli, mais R$20. Era só para pontuar aqui o patrocinador. Mas você não vai ler o pimba deles? É para ler? Vamos lá, então. O Jefferson mandou mais 5 e falou, não, você já leu, fim do bolso, a compra voto, o país vai para o fundo do poço. O Eric Moura Delfino disse, por mais amigos que sejam Vera, Reinaldo e Joel, hoje passam pano para o STF e para a esquerda contra o bolso. Comente sobre Renan Santos. Renan, você tem R$5 para comentar. Muito obrigado, Renan Santos. Rafael Barlatti deu mais R$5 e diz, Renan, você acha que a China pode dar um susto no Brasil até o final do ano com relação ao comércio e agronegócio? R$5 para a sua resposta. Sendo bem obrigado, rápido, Renan Santos. Não, pera. Não a China, mas esse filme, o fórum que está saindo, vai ter consequências para a agricultura brasileira? Sim, pesado. Até lá pode ser uma guerra, né? Vocês viram hoje. A China e os Estados Unidos aí estão
em alerta máximo, aviões americanos observando movimentações militares nas fronteiras da China. Isso aconteceu hoje. O negócio está feio. Meus queridos, não está fácil não. Alcides Fernandes disse: Renan, o que tu acha das reformas do Rio Grande do Sul? Reforma do RS e Rio Grande do Sul, não é? Sim, não, assim, eu não acompanho de perto, mas o consenso perante, vamos dizer, gente fiscalmente responsável que o Leite está fazendo um belo governo. As reformas dele vão todas na linha de tentar ajustar o Estado, vão na linha também similar ao que o Marquesan tentou fazer em Porto Alegre. Em algumas coisas ele foi bem sucedido, em outras não. Mas o Leite é um governador acima da média, isso é nítido. E fora que o Eduardo Leite é lindo de morrer. Guilherme Martelli doou R$20 e disse: Arthur precisa divulgar mais o seu mandato. A propaganda bolsonarista dizendo que ele não fez nada está forte. Propaganda bolsonarista atacando pessoas da direita para essa eleição vem com tudo. Ela será basicamente construída nisso. Ela vai atacar todo mundo que não é de esquerda. A campanha dos Bolsonaro vai ser essa. Ajudar a esquerda a eleger prefeitos ao redor do Brasil. Jefferson Teixeira Nazário mandou mais R$10. Tem que ficar de olho no deputado André Janones. Ele está sabendo pegar o auxílio emergencial para ele também. Venha um Bolsonaro mais populista. Esse tem um grande futuro. Um grande futuro. E temos aqui o ganhador do livro autografado do MBL, Diego Silva Mendes, que mandou 100 pila. Arebaba! Renan, está aí parte do meu auxílio e é sério, mas para mim é investimento. O MBL foi responsável por ajudar minha conscientização política. Muito obrigado, vai continuar ajudando mais ainda, mais e mais. Em Brasília, 20h57. Repita, 20h57. Vambora. Pessoal, sob o sempre atento e alerta olhar de Thiago Pavinato, tá? Dou este programa por encerrado, dou o Diego Silva Mendes como vencedor. Por favor, Diego, mande para nós, mande para o meu DM no Instagram uma mensagem com o seu endereço, que amanhã, tanto o seu quanto do irmão da Tânia Moreira estarão, o livro já está indo para você. Muito obrigado a todos, obrigado Alan, obrigado Pavio.